Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter um papo gostoso sobre a pandemia, o desenvolvimento infantil. Olá, pessoal, boa noite. A Ana entrou. Coloquei uma música aí, Vale Ser Criança, do Rubinho do Vale, até que as pessoas vão chegando. Boa noite. Por tudo que se faz. A Lilian, boa noite, Lilian. Olá, boa noite, boa noite. O dia inteiro sem ter hora de parar. Jéssica. Sonhar com a fantasia e acordar no mundo cheio de alegria. Ser criança é bom demais. Só o tempinho dessa música pra gente começar a nossa live. Elaine, boa noite. Ocupar com tudo que se faz. Olá, boa noite, pessoal. Levar a vida bem vivida e bem amada. Boa noite. Ter uma escola e uma casa pra morar. Só um tempinho, pessoal. Vamos curtindo essa música, só mais um pouquinho e a gente já vai começar. Só mais um minutinho, tá bom? Oi, obrigada. Tô feliz pela sua participação. Uma risada, vivendo a vida. Olá, boa noite. Mônica, boa noite. Amanda, boa noite. Pessoal, olha só, acho que já dá pra gente começar, né? Essa música tá finalizando aí. Ó, então o nosso papo hoje vai ser com dois grandes conhecidos, um grande amigo e uma recém-conhecida, pela qual já tenho grande admiração. Nosso papo vai ser sobre pandemia, desenvolvimento infantil, desenvolvimento da escrita, como que as pessoas têm se virado nesse tempo e qual que é o impacto disso, ou o possível impacto, né, no desenvolvimento das crianças. A gente vai falar com a Daniela Drummond, que é uma empreendedora social da comunidade 21 Conecta. Eu vou deixar com que ela mesma explique, né, o que é essa comunidade, o que é esse empreendimento dela. Ela também é mãe do Theo, advogada e administradora. Então, a gente vai ter ela e também a gente vai ter o Rafael Moraes, que é um professor doutor da Universidade Federal do Pará. Ele também é terapeuta ocupacional, diretor clínico de 2 clínicas de desenvolvimento infantil lá. E é um grande amigo, uma pessoa muito querida. E a gente vai começar então com a Daniela. Essa live ela dura só 1 hora, então possivelmente a gente vai ficar uns 45 minutos com a Daniela. Eu vou interromper, a gente vai se despedir dela e aí eu vou chamar o professor Rafael. Possivelmente a live vai cair, eu começo uma outra live para a gente finalizar com ele e fazer o sorteio relâmpago aqui de uma vaga no curso de escrita divertida. Eu vou pedir para vocês colocarem as possíveis perguntas na caixa de perguntas, que tem uma interrogação aí do lado dos comentários, e aí colocando na caixa de perguntas fica mais fácil para a gente acessar e tentar contemplar as perguntas de vocês, tá bom? Vou chamar a Dani aqui e a gente já vai começar. O tempinho dela entrar. Agora tá conectando. Olá! E aí, tudo bem, Adriana? Boa noite, minha mais nova amiga, né? Aqui.
Os amigos que a gente faz em rede, né? Em tempo de pandemia. Isso é uma coisa boa. Estreitando o laço sempre, né? Pois é. E isso é uma coisa boa. Eu acho que a gente pode tirar frutos positivos de tudo, né? E desse momento a gente tira os novos aprendizados e as pessoas que a gente conhece. A tecnologia, isso é o ponto positivo. Dani, eu falei que você é empreendedora social da comunidade 21 Conecta. Antes de mais nada, eu quero que você se apresente essa comunidade. E aí depois a gente vai conversar então sobre pandemia, restrição do espaço vital, do campo de atividade, né? E o impacto que isso tem, impacto negativo, talvez positivo, no desenvolvimento de todas as crianças e das crianças que têm síndrome de Down ou algum outro transtorno no desenvolvimento. Diz também que eu vou começar conversando com você, a gente vai conversar uns 35, 40 minutos, aí a gente se despede e eu vou chamar o meu amigo Rafael, tá bom? Ótimo. Então tá. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, Adriana. Acompanho seu trabalho, sou fã número um, desde a primeira vez que eu assisti uma palestra sua. E obrigada mesmo. E é uma honra ter você com a gente na 21 Conecta. É uma alegria para mim também, viu, Dani? Eu espero poder ser Ótimo. útil, assim, de variadas formas. A gente vai estreitando aí os laços. Trocando muito. Isso. Então, eu sou administradora e bacharel em Direito. E quando meu filho nasceu, eu sempre tive certeza que ele teria vindo por algum propósito, né? Desde o nascimento. E a pergunta que eu fiz na época foi: por que não a gente ser os melhores pais para ele? E eu já convivia com a diversidade dentro da minha casa. Eu tenho uma sobrinha de 16 anos, que a gente já conheceu com 2 anos, paralisia cerebral, autismo. Então, assim, foi uma escolha de adoção do meu irmão, da minha cunhada, algo assim, uma história inspiradora. E quando o Theo veio, eu falei, gente, só vai enriquecer mais, né, completar esse amor dentro de casa. Então, a questão, eu sempre lidei muito bem com essa situação, né, o diagnóstico inesperado, e logo de imediato eu já criei conexão com meu filho e já busquei, né, e agora, o que que a gente faz, né? A pergunta que toda família se depara nesse momento do diagnóstico. E eu comecei essa busca, né, por profissionais, como fazer estimulação, como construir essa rede. E eu percebia uma dificuldade minha de encontrar os profissionais. A gente precisava de amigos, e aí, quem conhece, quem não conhece, tem referência de bons profissionais? E onde encontrar esses profissionais, né? Não tinha um lugar que pudesse estreitar e facilitar com que famílias encontrem com maior facilidade os profissionais. Então, quando meu filho já tinha 6 meses, eu iniciei um trabalho voluntário, junto com um movimento que chama Amadinhos Down, em Belo Horizonte. Fui assim, companheira, parceira e contribuindo mesmo pela causa. E percebia também que a minha dificuldade de encontrar esses profissionais era uma dificuldade de outras pessoas, né, de outras famílias. E aos poucos eu comecei a indicar profissionais, né, inicialmente em Belo Horizonte, e comecei a me perguntar, né, por que não construir essa rede, construir essa plataforma, né, usando a tecnologia como ponto positivo, né, a nosso favor. A gente sabe, né, que a tecnologia tem pontos positivos e negativos, e como que a gente pode usar isso a nosso favor. E aí eu comecei um trabalho sério, um trabalho duradouro, né, assim, sustentável e no modelo de startup, né, algo que a gente pudesse escalonar e atingir o Brasil. Então a gente iniciou esse processo, né, de pré-aceleração, de startup dentro da Universidade da Newton. Depois a gente participou de um processo de incubação dentro do Hub Social, que é um projeto de impacto social, uma aceleradora de impacto social. Então, a gente é um negócio social que não visa lucro no sentido de ser sustentável, mas não tem distribuição de lucros. Então, a gente está aqui para realmente impactar positivamente a vida de famílias e construir essa rede e reduzir a rotatividade de profissionais que passam na vida de uma família, melhorar os resultados de desenvolvimento e ajudar com que profissionais também possam se estudar, se profissionalizar, né, e contribuir mais no desenvolvimento de outras pessoas. Sim, bacana, né? Eu sempre falo que ser humano é como a lua cheia. Quando a gente para de crescer,
começa a diminuir. Então, essa coisa da formação continuada e de contar com uma equipe ou com uma família que tem essa ideia de, para além de apresentar os profissionais para as famílias, contribuir também para a formação continuada desses profissionais, né? De forma mais acessível, mais democrática. Parabéns, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. O Theo, gente, ele tem síndrome de Down, acho que eu não falei isso. E depois vocês sigam aí o 21 Conecta. Os profissionais, eu tenho amigos aqui entrando na nossa live, pessoas extremamente competentes, porque eu acredito também que não é só profissionais, às vezes tem muito, mas aqueles que são competentes, dedicados, né? A gente nunca sabe tudo, não, por isso que a gente precisa estudar, mas pessoas realmente dedicadas ao desenvolvimento infantil, ao que veio fazer nesse mundo, né? Então, entraram aqui, Sim, sim. Daniel entrou, viu, Daniel? Depois você segue lá 21 Conecta, vai lá na plataforma, apresenta o seu trabalho, e os outros terapeutas que eu estou vendo entrar aqui, façam isso, porque eu acho que é legal, né? A gente ajudar famílias a encontrar pessoas competentes, sérias, né? E também participar de alguma forma desse projeto social de vocês. Olha só, é interessante porque aí você fala da plataforma 21 Conecta e é o uso de uma tecnologia de uma forma saudável, né? E a gente vem discutir um pouco como que essa pandemia impactou negativamente o desenvolvimento das crianças ou não, e como que, por exemplo, o meu filho, né? Então, assim, a gente tem a sociedade americana e canadense de pediatria, junto com associações de neurologia de todo mundo, tem se preocupado muito com o uso excessivo de telas. Né? E assim, até os 2 anos é recomendado não usar de jeito nenhum. De 3 a 5 anos, 1 hora por dia. De 6 a 18 anos, 2 horas por dia. E aí eu tenho o meu filho que tem 11 anos, os meus filhos são todos mais velhos, mas o Luiz é o mais novo, tem 11 anos, está na 6ª série, ele acorda às 7h20 e tem aula até 11h40 no iPad, né? E ainda Pois depois é. eu fazer as lições no iPad. E aqui eu fico sempre muito preocupada com isso. Me fala um pouquinho, né, da sua experiência pessoal, de como que foi, como que era a rotina de você antes com o Theo, né? A gente sabe que as crianças são diferentes e se desenvolvem de forma diferente, e algumas crianças precisam de mais estímulos e mais recursos do que outras. Esse é o caso do Theo. Então, como que era a rotina de vocês? Como que a pandemia pegou? Como que vocês estão se virando? O que que você viu de positivo, de negativo? Conta um pouquinho para a gente. Adriana, eu sou uma pessoa que sou encantada pelo desenvolvimento infantil. Então, assim, desde que meu filho nasceu, eu sempre busquei aprender junto com os profissionais especializados e sempre acreditei muito no desenvolvimento dele e na responsabilidade da família diante do desenvolvimento, na educação e na estimulação precoce. Então, eu sempre fui uma família consciente do meu papel quanto família e apoiando, fazendo essa parceria junto com os profissionais. Então, eu sempre estudei muito. Então, essa questão, por exemplo, de telas. Eu tinha informação de que até 2 anos não é aconselhável pela pediatria, orientação do Conselho de Pediatria. E eu sempre evitei ao máximo a tela até os 2 anos. E com isso, eu acredito que tenha contribuído enormemente dele, na estimulação. Acho que travou um pouquinho. Sempre focado na estimulação precoce. E quando meu filho fez 1 ano e 4 meses e ele começou a andar pela casa, quer, e pedindo as coisas, aí eu comecei a me questionar, gente, agora começa a educação do meu filho, né? Do filho. A partir do momento que ele tem as necessidades dele, porque até 1 ano e 4 meses eu conseguia controlar a estimulação precoce, eu conseguia fazer o que era preciso, né? Era muito mais fácil a estimulação, acontecia de uma forma muito mais natural, né? E sem o feedback dele negativamente. Quando ele começou a andar e começou a falar e querer as coisas, falei, agora começam os reais desafios na educação de um filho. Então, eu fui buscar essa questão de comportamento, da educação positiva, e, ao mesmo tempo, eu fui vendo o quanto que a tela
prejudicava o desenvolvimento, não só o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de fala, mas a questão emocional e comportamental. E daí eu fui, quanto mais consciente eu estava, mais eu evitava o uso de tela. E de repente a gente entrou na situação de pandemia, isolamento social e a gente sobrecarregado com as atividades dentro de casa, né? A gente sem secretária para nos ajudar, nos dar esse apoio. Deixei de trabalhar fora para ficar 100% integral, sem apoio, tendo que trabalhar com o filho dentro de casa e lidar com todas as atividades dentro de casa. Então, realmente, chegou um ponto que eu falei, não tem jeito, eu vou precisar utilizar esse tipo de recurso para, né, uma espécie de uma secretária, na verdade, né? Uhum. A exposição de tela. E com isso, eu comecei a utilizar, só que eu comecei a perceber também o tanto que estava restringindo, né, a rotina, o tanto estava prejudicando na rotina, prejudicando nas estimulações de atividades de coordenação motora fina, de foco, prejudicando na atenção, interferindo um pouquinho na alimentação e no sono. E a gente precisando buscar um equilíbrio, né? E daí começaram os desafios, né? Como achar esse equilíbrio que cada família tem né, um equilíbrio individual, vamos dizer assim, né? Seu arranjo, né? Cada família tem o seu arranjo. Isso. Que legal. Olha só, na verdade, você não usou tela. Quando ele começa a ampliar os raios de ação dele, ele começa a pedir, e aí você usa, mas aí você usa, você vê uma consequência negativa no comportamento, aí para, aí vem a pandemia, você falou, eu preciso respirar um pouco, deixa eu dar a tela para essa criança, mas também preocupada com o desenvolvimento dele. Você teve atendimentos remotos de terapia ocupacional, ele fazia terapia ocupacional, fonoaudiologia, e aí você teve esse suporte durante a pandemia? Isso, a gente, durante alguns meses, a gente interrompeu, mas eu percebi que uma desorganização começou a surgir, né? Ou algo que estivesse fazendo no desenvolvimento, tivesse já avançado, tinha regredido um pouco, eu falei, eu vou ter que retomar pelo menos um teleatendimento. Então, a gente retomou um atendimento online e depois a gente começou a fazer um pouquinho espaçado, né? Um atendimento presencial e isso contribuiu para uma organização de rotina. E uma coisa que a gente começou a fazer também é muito movimento. Atividades externas isoladas, sozinhos, né? A gente sai para correr na rua, para caminhar. Atividades que estimulem e que nos ajudem de alguma forma dentro de casa também. Que legal. Então, a gente... A gente teve essa recém-abertura, eu até vi no 21 Conecta você dando um exemplo lá e dando uma caminhada, uma corrida com ele. Isso é A muito gente adora. de fato, assim, na verdade, eu até me lembro de uma professora, que esse título que eu coloquei, Restrição do Espaço Vital e do Campo de Atividades, me lembra muito uma professora da faculdade, que há 20 anos atrás já trazia esse tema para a gente, com a mudança da nossa sociedade, com essa mulher que vai para o mercado de trabalho, com o crescimento das cidades, do trânsito, da violência. Então, eu fui uma criança que passava mais tempo na rua do que dentro de casa. Então, eu ficava de manhã de manhã na escola e de tarde na rua, brincando. Eu lembro que se eu levava uma hora para fazer para casa, era muito, porque o resto era na rua, né? E tinha um apito para cada criança. Dava 5 horas da tarde, um assovio chamava um filho, e a gente tinha irmãos também, outro assovio chamava o outro, e assim a gente ia voltando para dentro de casa, cada hora para um tomar banho, enfim, jantar e dormir para começar o outro dia. E isso já veio mudando, né, com a mudança da sociedade. E nos últimos 10 anos, a pediatria, a neurologia, a psiquiatria tem se debruçado muito sobre esse evento da exposição prolongada de telas, e já tem evidências científicas de alterações até na formação do sistema nervoso central. Né? Nós não nascemos prontos, assim, a gente é um vir a ser. Então, a gente nasce com potencial genético e os estímulos do ambiente vão formar nossa arquitetura cerebral. Então, na medida que esse estímulo, que na minha infância era a rua, o contato com outras crianças, atividades físicas vigorosas, o brincar criativo, imaginativo, autodirigido,
pela criançada. Na rua a gente brigava, a gente mesmo resolvia os conflitos, machucava. Eu não mancava, porque meu pai costumava limpar minhas feridas com muita dureza. Aí eu passava reto Aham. perto dele, ele saía de perto, já começava a mancar, que já tinha caído, ralado um pé, né? Então, assim, é, essa experiência, esse contato com a natureza, com atividades vigorosas, com brincar livre, autodirigido, internamente motivado, ela contribui para a arquitetura do nosso cérebro de maneira diferente da criança que está com menos irmãos, porque as famílias mudaram, a sociedade mudou, a mulher foi para o mercado de trabalho, então ela tem menos filho, e aí ela tem uma cuidadora, que às vezes não vai ter o tempo de dedicação ou a mesma forma de cuidar do filho, aí ela põe o filho na televisão, por exemplo, e aí a gente não pode ir na rua. Eu me lembro que a minha filha, hoje ela tem 19 anos, quando ela tinha 12, ela começou a ter aula integral na escola. E ela veio um bilhete para me autorizar a saída dela para almoçar ou comprar um lanche. Então, ela tinha que sair da escola, no lado que ela saísse, ela ia andar um quarteirão, atravessar uma rua para, sei lá, fazer um lanche no Carrefour ou almoçar por ali. Eu autorizei, porque ela estava muito animada, e eu ando na rua, eu desde 5 anos estou na rua, atravessando rua, indo na padaria, comprando leite. Aí autorizei, porque ela, enfim, ia com as amigas, ela não ia sozinha e tal, e era uma prática comum dos alunos de 12 anos fazer esse trajeto. Eu autorizei, ela levou o bilhete. O primeiro dia que ela ia fazer isso, eu tive um pesadelo horrível. Eu Olha falei que só. o carro passou em cima dela e ela levantou igual o desenho animado, sabe quando levanta aqui, aquele tem achatado? Eu Aham. acordei com um ataque cardíaco horrível. Falei, gente, por quê? Eu, com 12 anos, bobeava, eu pegava até ônibus com uma amiga para ir num Fazia curso. tudo. Ia e Então, voltava assim, para a escola sozinha, e né? quando o trânsito também aumenta, a violência aumenta, o nosso medo, né? Então, assim, para mim mandar meu filho de 11 anos para ir na padaria, é muito difícil hoje, né? E ainda tem essa coisa da pandemia, do uso prolongado de telas e toda a sociedade médica internacional e brasileira preocupado com os transtornos de comportamento que têm aumentado aí nos últimos 10 anos, né? Então, a gente tem, em função mesmo, alterações comportamentais, uma irritabilidade aumentada, uma ansiedade aumentada, porque as redes sociais, elas têm um sistema de recompensa muito rápido. Então, tem like, tem curtida, tem seguidor, né? E o mundo Atualizações virtual, ele é projetado, imediatamente. isso, ele é projetado para atender às suas necessidades, né? E o mundo real não é assim. O mundo real é mais lento. Né? Então, pequenas frustrações trazem consequências drásticas. Então, a gente tem até um aumento de suicídio entre adolescentes, às vezes por pequenas frustrações. E você tocou aí no desenvolvimento motor dele, né? Também eles estão preocupados com o impacto na leitura, na escrita e com o desenvolvimento motor. O que você notou de alteração no TEL quando você interrompeu os trabalhos que te fez voltar para o online? Assim, quais foram as regressões que você percebeu? Desorganização Do comportamento? de comportamento, de atividades, assim, irritabilidade, né? A falta de noção de tempo e de rotina, de sequência de atividades, né? Todos os dias eram iguais, né? A gente acordava e não tinha um propósito, não tinha uma atividade. Então, assim, no início realmente foram uns 30 dias assim, sem rotina, né? Um estresse e aquela ansiedade do adulto que a gente acaba passando para eles, né? Como que vai ficar essa situação de pandemia? E o medo do início, né? No início a gente estava com muito medo do que Do era o que é a doença? Covid-19. Então com isso acabava refletindo, né, nas crianças, sem dúvida, e essa ansiedade, né? Como que a gente vai se adequar ao novo modelo, né? A nova vida que a gente precisava se expor ali. Então, foram uns 30 dias de muita ansiedade, desorganização, falta de foco nas atividades, não tinha, né, nada planejado, estruturado. E aí, com os 60 dias, eu falei: não, eu vou precisar retomar algumas atividades, porque assim, não tá dando para continuar, né? Sim. Ô Dani, na verdade, assim, imagina, ele estudava, quantos anos que o Theo tem? Sim, com 3 anos, tá com 3 anos, ele frequentava a escola,
né? Aí via a mochila de escola, querendo ir para a escola, toda, via o uniforme, queria Ah, vestir. Sim, sim. com 3 anos, totalmente assim. Tem noção tudo de espaço, sentindo falta da secretária também, que nos dava esse apoio. Sim. E é interessante porque a gente tem aparato cognitivo para entender o evento. E por mais que a gente explique, eu até fiz muitas histórias sociais com imagens explicando para os meninos que tinham uma doença, aí eu ponho lá um bonequinho na cama doente, e que porque essa doença estava fora, ele não ia mais na escola, e o símbolo da escola na terapia, que as atividades iam ser realizadas em casa. Mas algumas crianças elas não conseguem compreender, elas simplesmente foram roubadas da rotina dela. E de repente eu não vou mais ver a professora, vou ver mais os coleguinhas, não posso correr, pular e ter aquelas tarefas que eu tenho. Então, eu fiquei muito emocionada porque eu estava dando um atendimento online e 3 meses depois do atendimento online, uma criança chega, ele tem apraxia motora de fala na infância, lembra que um coleguinha da escola também, ela é atendido pela gente, ele lembrou e falou assim, o Vitor sumiu. Quer dizer, eu acho que ele ficou 3 meses na orientação online comigo para tentar elaborar alguma coisa para me dizer que o coleguinha dele tinha sumido. Você vê. Então, às vezes, o aparato cognitivo, o tempo de processamento, então, talvez ele tenha vivido 3 meses com muita ansiedade, né? Ansiedade, Muita sem entender. angústia. E às vezes manda a atividade da escola e fazendo aquela atividade sem interesse. Por quê? Por que que eu não estou fazendo com a minha professora? Porque eu não estou lá e eu estou fazendo aqui, né? E sem dúvida E trouxe muita ansiedade, começou a roer muita gola de camisa, colocar coisas na boca, às vezes estereotipias aumentadas, e aí não estou usando a minha mão funcional, porque você imagina, no mínimo 4 horas e meia todos os dias na escola, eu estou em ação fazendo alguma coisa. O Theo, especialmente no Maternal 3, a gente sabe que as crianças no Maternal 3 são extremamente ativas, elas não param quietas, e o professor de Maternal 3 é muito forte, porque ele está preparado para dar uma série de experiências sensoriais e motoras, uma atrás da outra. De repente, ele não tem mais isso, né? É realmente devastador, assim, não só para a questão comportamental, mas eu acredito também para a questão visual, de coordenação motora fina, se ele tinha várias atividades sensoriais com a mão, com o próprio corpo, tudo isso foi tirado dele. E aí que E além da distância da melhorou. família, né, Adriano? A distância da família, a distância dos avós, dos tios, dos primos pequenos também. Porque a gente, né, inicialmente a gente distanciou até do núcleo base nos É, é primeiras verdade. semanas. É verdade. E assim, a gente pensar que a primeira infância, assim, ela é extremamente importante porque ela é o alicerce da aprendizagem, né? Então, o cérebro da criança, quando é muito imaturo, ele precisa de nutrição, e essa nutrição, ela é física, é gordura, para formar bainha de mielina, que é uma membrana que envolve o neurônio e acelera com os nervosos, mas ela também é afetiva, e atividades repetidas físicas que fortalecem, sensoriais que fortalecem. Em pandemia, tela é um estímulo visual extenuante, né? Que te priva, que compete com outras atividades que são sensoriais e motoras, e que te priva também dos relacionamentos afetivos, né? Que bom aí que, de alguma forma, a gente está podendo voltar lentamente nesse presencial e a sair um pouquinho na rua e a fazer algumas coisas sem deixar de cuidar, porque a Covid ainda não foi embora, né? Ela está aí. Sim. Eu acho que eu tenho algumas perguntas, aí eu tenho que apertar aqui na caixinha, vamos ver. É só comentário, Gama? Só comentário. Não, só comentário mesmo. Oi, Gabi? Dani, uma coisa que eu estava lendo, a visão, né? Se a gente for falar da criança com síndrome de Down, assim, o que é mito e o que é realidade em termos de desenvolvimento? O Theo, por exemplo, quais são as características que ele tem da síndrome de Down? Assim, quando a gente pensa que o estímulo visual do tablet é extenuante, a Sociedade também Brasileira de Oftalmologia está assustada, porque dobrou o número de crianças com problemas oftalmológicos, assim. Conta pra gente um pouquinho
do Theo e da sua experiência, porque eu vejo que o tempo inteiro você está com um consultor de saúde, né, e está discutindo questões relativas à síndrome de Down. Vamos aproveitar esse momento para a gente falar o que é mito, o que é realidade, e dentro dessa realidade, qual que é os cuidados que a gente tem que ter em pandemia e até fora dela, né? Especialmente nesse momento pandêmico, eu estou voltando ao presencial com muitas crianças muito desatentas, com regressões de habilidades que elas já tinham adquiridas, e vamos falar um pouquinho disso? Eu diria que o Theo é muito mais do que eu imaginei, né? Eu sempre acreditei muito no potencial dele e sempre oportunizei muito, e é isso que eu tento inspirar e conversar muito com as famílias, que a família, né, assim, muito do reflexo da criança está no desenvolvimento da família, está no apoio da família. A família, ela pode ser impulsionador ou ela pode ser limitador, né? E a gente sabe disso. Então, como o Theo, a gente sempre acreditou muito no potencial dele, e questão de mitos, assim, ele é tratado como qualquer outra criança. A diferença é que a gente tem uma estimulação essencial e um acompanhamento, né, delicado, um acompanhamento cuidadoso no desenvolvimento dele. A gente tem essa preocupação do desenvolvimento, proporcionar autonomia em todas as atividades, né, as funções executivas, organizar ele dentro da rotina de casa, explicar todos os fatos, falar de sentimentos, o que está sentindo, como, né, quais são as situações que estejam acontecendo. E então, assim, em relação ao desenvolvimento, ele né, o desenvolvimento dele é comparável com outra criança, com algum olhar de cuidado, com algum olhar criterioso para as necessidades individuais de estimulação e de cuidados dele, né? Vão aproveitar aqui, assim, quando a gente vai ler sobre a síndrome de Down, né, e aí a gente vai ver as características, a primeira coisa que a gente vê é que tem uma deficiência intelectual, né? Aí eu dou gargalhada, porque eu também. a ciência ela existe de dúvidas e não de certezas. Então, o que já foi uma certeza há um tempo atrás, né, de uma deficiência de grave, moderada, leve, hoje já é uma dúvida para a gente. Assim, na verdade, na medida em que eu fui aproximando de crianças com síndrome de Down, eu conseguia perceber que elas são diferentes, mas que têm estruturas mais simplificadas e que dificultam a expressão do que elas sabem. Então, eles têm, até fisicamente, por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento da função manual, a mão de uma criança com síndrome de Down, ela é mais curta. Às vezes não tem nem todas as falanges do dedo, pode ter sindactilia, pode ter clinodactilia, tem um tônus muscular baixo. Realmente, ter aquela alteração no cromossomo 21 traz umas diferenças e, por isso, né, algumas características que precisam de estímulos adicionais mesmo. Mas se tem uma coisa que a gente descobre, assim, a gente tem uma bagagem genética, mas a gente tem o fator ambiental. Então, quando você fala a importância da família, que bom que você tenha clareza disso, né? Que a família vai ser o que leva para frente ou o que trava, assim. Na verdade, a gente precisa consentir a diferença, assim, de qualquer coisa e estimular, né? Então, eu não gosto de associar a deficiência intelectual à pessoa com síndrome de Down. Na verdade, sim, ele tem uma dificuldade motora de fala, uma dificuldade motora global e fina para demonstrar aquilo que ele sabe. Muitas vezes está lá dentro, ele não consegue falar e nem consegue demonstrar com a ação e tem precisa de mais tempo para dominar, por exemplo, o controle do lápis, entender as letras, escrever e poder se expressar. Mas a gente tem que, algumas vezes, esquecer do que a gente vê na literatura para ter uma ação diferente com eles, né? Eu trabalhei, antes de ser terapeuta ocupacional, fui professora de educação especial e eu trabalhava com criança com paralisia cerebral. Então, a mãe falava assim, paralisia cerebral. Parou, né? Parou. Então, para que eu vou estimular, né? Então, Olha só. ela tinha essa visão. Se é paralisia cerebral, se está paralisado, eu faço o quê, né? Então, assim, às vezes os conteúdos que a gente vê nos livros, eles são poucos, tem conteúdos muito bons, como a tecnologia, usado de forma comedida e inteligente, pode te levar a lugares diferentes, né, Dani? E, além disso, Adriana, para complementar também, quando a saúde, né, da criança está equilibrada, tem um bom acompanhamento médico, tireoide equilibrada, né, todos os fatores, e a criança já está recebendo a suplementação adequada, uma nutrição
específica para aquele indivíduo, a gente está falando em nutrigenética, em alteração de gene e sem limite, na verdade, né? A gente está já antecipando várias questões que poderiam ocorrer daqui 20, 30 anos e já tendo esse cuidado, esse apoio desde sempre, né? E sem falar a estimulação, o ambiente, o apoio da família e bons profissionais caminhando junto. Sim, isso faz muita diferença, né? E mesmo em pandemia, Dani, porque é inegável, a gente sabe que a criança precisa. É por isso que a gente tem que reduzir o tempo de tela e a pandemia trouxe uma alteração, porque toda criança, para se desenvolver, precisa de experiências sensoriais e motoras, contato com outras pessoas, natureza, saúde e nutrição balanceada. Né? Então, a pandemia não pode turvar os nossos olhos e a gente esquecer disso. Né? Eu estou aqui super preocupada em colocar na dieta sensorial motora do meu filho mais atividade física, porque ele obrigatoriamente tem passado muito mais que 2 horas na tela, né? E no contraponto disso, eu tenho que de alguma forma oferecer mais atividade física para ele, porque isso é saúde mental, né? É saúde mental e física, porque uma coisa que eu vou discutir com o Rafael daqui a pouquinho, né, Rafael? Espero que você esteja aí já nos esperando, é sobre esse. Eu estou bem assustada porque tem muito conteúdo sendo passado online para os meninos, o contato com lápis e com caderno está reduzido. Quando essa pandemia passar, eu fico imaginando que as escolas vão voltar e vão voltar meio afobadas com o tanto de conteúdo, porque infelizmente a escola brasileira é muito conteudista ainda, e de como que as crianças vão ficar, né? As crianças, elas precisam de movimento, e crianças até mais velhas precisam de movimento, nós precisamos de movimento. Nós precisamos de movimento, Eu né? passei um mês fora, assim, em outro lugar, estudando, e é tão interessante porque eu fui no berço do estudo da teoria, onde surgiu a ciência da teoria de integração sensorial, e eles respeitam tanto isso que a gente tem 1 hora de aula, 5 minutos de intervalo. Então, você vai no banheiro, você come, eles colocam uns vegetais, aí você pode mastigar um vegetal e volta. Você não tem 2, 3 aulas direto, aulas expositivas direto. A gente sempre faz um intervalo com movimento entre uma aula e outra. E aí eu acho que eu vou fazer até outra live convidando as escolas a repensarem essa prática de sentar na cadeira e passar muito tempo sentado, porque é isso que as crianças estão fazendo hoje, e isso tem sim uma consequência negativa, já checada muito antes da pandemia, para a leitura, para a escrita, para o comportamento, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Interessantíssimo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Minha bebê tem trissomia 21 e o oftalmo foi a primeira especialidade que foi liberada. Até achei estranho. Uma linha única e mito. Como é que é? Não entendi isso. Uma linha única e mito na trissomia 21. Acho que ela É porque quer quando falar sobre isso. a gente recebe um diagnóstico, às vezes o diagnóstico vem junto com possíveis outros diagnósticos, né? E nem sempre isso acontece com os nossos filhos, né? E por isso que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Então, no caso dela, talvez ela tenha ficado apreensiva que foi Tipo, ela já liberado do oftalmo. esperava uma diferença visual, um estrabismo, alguma Sim, coisa, porque não é uma regra geral para todos, né? É não é. legal que se tenham cuidados. Então, a gente tem problemas É logo o ao nascimento. acompanhamento, né? Sim, a gente tem problemas logo ao nascimento, que é de vitalidade, né? Será que eu tenho um problema de formação de órgãos internos, de coração? Pronto. Aí depois vem os outros problemas com órgãos dos sentidos e o desenvolvimento. Mas não é mito, talvez ela está falando uma linha única e muito mito, talvez ela está falando, será que todo mundo tem essa linha única? Ou será que todo mundo tem estrabismo, ou hipermetropia, todo síndrome de Down, que eu quero dizer? Não, assim como as crianças não são iguais umas às outras mesmo. Mas inspira cuidados. Então, eu quero dizer para essa Sim. pessoa do oftalmo, Vânia, eu fui surpreendida com meus filhos, sabe? Porque quando a gente tem estirão do crescimento, a córnea também cresce, o cristalino também cresce. E às vezes ele não tinha um problema visual e desenvolve. A Sociedade de Oftalmologia está assustada por causa da exposição à tela, as crianças piscam menos, né?
Os jogos são intermináveis. As redes sociais têm um tanto de recompensa. Ela faz, ela te seduz. E os jogos são intermináveis. Você pula de fase. Então, as crianças ficam ali e nem piscam. E elas estão tendo problemas, especialmente de miopia. Então, tem crianças que em menos de um ano, tem relatos na Sociedade de Oftalmologia, sai de 2 para 3 graus de miopia. Eu tive esse problema com meu filho, em menos de um ano ele aumentou alguns graus na miopia. Então, assim, isso por causa da tela. Mas eu fui alertada que até os 10 anos, quando a criança nasce, ela vai 3 e 6 meses, vai. Quando ela nasce, vai lá no oftalmologista, depois com 6 meses, depois com um ano, e depois até 10, 12 anos, que a gente tem estirando o crescimento de 3 para 4, aos 7, aos 10, deve ir no oftalmologista. Talvez não tão contínua como uma criança que já apresenta um estrabismo, ou que já apresenta... Mas tem que ir, porque na medida que ela cresce, que ela usa ou não essa musculatura ocular dela, ela pode sim desenvolver algum problema, né? Porque crianças típicas estão desenvolvendo problemas visuais em função do uso de tela ou do crescimento. Então, tem que ir uma vez por ano, no mínimo, assim. Na T21, o protocolo recomenda-se uma vez por ano também, Adriana. Que legal. Isso foi recomendado para os meus filhos, que são crianças com desenvolvimento típico. E, de fato, o meu filho tinha só astigmatismo. Quando ele deu uma crescida de 3 para 4 anos, ele não tinha nada como bebê. Depois surgiu um astigmatismo, depois uma miopia. E o ano passado eu morri de susto, quebrei aparelho eletrônico aqui, porque em menos de um ano o grau dele aumentou. E é muito televisão, tela, essas coisas mesmo. A Patrícia está dizendo, porque eu também sou mãe, né, gente? A gente às vezes sabe da teoria, mas a gente cansa, né? Fica aí no tablet um pouquinho, mas a gente tem que cuidar do que de supervisionar, de ser comedido e das consequências danosas e contrapor isso, né? Contrapor o uso da tecnologia com natureza, com convivência entre os pares de idade, com experiências sensoriais, motoras, esportivas, né? A gente tem que fazer o contraponto sim, porque senão é prejuízo na certa, né? Eu achei interessante uma opção que eu fiz aqui, ao invés de tablet ou celular, televisão. Mesmo que seja, né, um canal de vídeo do YouTube, alguma música, pelo menos ele está em movimento. A gente, por exemplo, né, pegando o bambolê, aí tá dançando patati patatá e com o bambolê na mão e aprendendo a fazer coreografia. Então, assim, mesmo que ele tá na exposição de tela e tá se entretendo, do lado de cá a gente está fazendo um movimento. Então, isso contribuiu também de alguma forma. Sim, nos atendimentos online a gente teve que reinventar também, né? Então, dentro da rotina da família, para a gente diminuir os impactos negativos e para evitar regressões, a primeira coisa que a gente tentou fazer é entender a rotina. E eu acho que tem uma coisa positiva: muitos pais estão esgotados e se dedicaram muito, e a gente entende isso. Um pai deixou de ser só pai profissional para ser pai profissional, professor, terapeuta ocupacional, um pouquinho de fono, né? E a gente convidou vocês, assim, pedagogo com a maior força a nos ajudar. Foi a saída para minimizar o impacto negativo. E aí, a gente foi muito legal porque alguns pais descobriram muito mais sobre os seus filhos do que na terapia presencial, né? E colocaram eles em grande participação nas rotinas do dia a dia. Então, não foi, ajuda o seu filho a torcer o pano de chão, esfregar aí com você, para tirar ele da tela. Põe ele para fazer um almoço com você, pequenas coisas, põe ele do seu lado, põe ele para pôr o prato na mesa, segurar o balde, te ajudar a levar um lixo, põe uma sacolinha de lixo para ele, põe ele dentro dessa rotina, porque de alguma forma ele vai estar usando suas mãos, olhando para o que está acontecendo, se movimentando, e isso foi muito positivo, porque aí a gente soma. Tem até a Patrícia Botelho, que é uma pedagoga, ela está perguntando: o impacto da restrição motora que a pandemia desencadeou no desenvolvimento global da criança não é só na restrição motora, de relação, de resolução de conflito, de comportamento também a gente tem prejuízo, viu, Patrícia? Causa um dano que é duradouro ou com o retorno da rotina escolar e das terapias, as crianças retornam ao ritmo? Excelente pergunta. Excelente pergunta, e eu sou muito otimista e estou certa que sim, sabe por quê? Nós temos uma capacidade neurológica que chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é capaz de mudar com as experiências,
Daí é que a gente pode, inclusive, ganhar de bagagens genéticas, né? Que tem um tanto de componentes não tão saudáveis, mas a experiência com o ambiente, com os estímulos, pode modificar essa estrutura, né? Então, muda sim, porque a gente tem neuroplasticidade. Muda sim comportamento, muda sim desempenho motor, porque graças a Deus a gente tem essa habilidade fisiológica do nosso cérebro mudar com novas atividades. E isso é para a vida toda, né? Tem uma área da terapia ocupacional que se dedica ao trabalho com idosos. E a gente vê que, diferente da criança que vai ganhando habilidade, o idoso vai perdendo. Mas ele vai perdendo num ritmo muito menor se ele está sempre aprendendo e fazendo coisas novas. Então, o nosso cérebro, ele é capaz de ser neuroplástico. Então, se a gente teve regressão de atenção, eu tenho uma mãe muito preocupada com a desatenção da criança, até olhar para você, ela parou de olhar, sabe? E com as estereotipias, eu acredito muito. Na verdade, as crianças que não tiveram nem orientação online, que voltaram para o presencial, nitidamente elas voltaram com atrasos, seja de atenção, seja de revezamento de turno, de olhar, seja de coordenação, seja de algumas habilidades que elas tinham adquirido, elas voltaram. As que fizeram orientações online estão bem melhores das que não tiveram. Mas é possível a gente vir com força total agora, né? E refazer esse caminho, porque o nosso cérebro dá esse presente para a gente da neuroplasticidade. Viu? E a gente precisa disso, né? Ainda Para bem. seguir em frente. Para seguir em frente tem que ter esperança, né, Dani? Ai, desculpa. Deixa eu pôr outra pergunta. Apareceu uma pergunta aqui, acho que A saiu. escola faz um planejamento adaptado para o TEL nesse período de isolamento? A escola fez isso, que é uma dificuldade também que a gente enfrentou, né? A resposta é não. Ah, que Não fez. E eu conto com a rede da 21 Conecta para isso, né? Assim, a gente está tendo muito apoio, né, dos profissionais. Inclusive, eu vou comentar aqui, por exemplo, um workshop de alfabetização também da Amália Polassi, você conhece a Amália, né? sim, Então, conheço. assim, eu aprendo muito e eu busco muito. Eu acabei não buscando a escola para esse apoio individualizado. Mas eu sei que é certo que no início do ano a gente vai precisar sim. A gente busca uma estimulação muito, muito forte, né? Assim, muito, muito profunda dentro de casa. Isso desde sempre. Mas a gente precisa, sim, de uma adaptação curricular para É, o TEL. é. Olha só, uma coisa que eu percebi também, que eu até convidei alguns pais a fazerem cursos, não para se tornar o terapeuta ou o professor do filho, porque quando a gente está envolvido afetivamente, a gente pode não ver determinadas coisas, né? E tem técnica, o profissional estudou para fazer aquilo, você não estudou para Claro, alfabetizar. Mas eu direcionei para alguns cursos para não ser ingênuo. Para não dar, quando você tem um filho que precisa de determinados serviços, não dá para, precisa de TO, então eu vou naquela ali. Não, a gente tem que saber a formação, a qualidade daqueles estilos daquele profissional. Então, se eu me educo um pouco, eu tenho mais crítica, né? Também. sim. Então, não dá para ser ingênuo mesmo. Algumas escolas, na minha situação aqui dos meus clientes, fizeram adaptações, mas a maioria não faz, né? Mas a gente não cansa, a gente insiste nesse diálogo com a escola. Tem mais uma perguntinha? Eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração, mas a gente tem que terminar aqui e chamar o Rafael, né? Dri, teria como calcular o impacto no desenvolvimento motor das crianças no período da pandemia? Olha só o que vai acontecer. Eu acho que muitas pesquisas vão surgir a partir disso. Mas, para mim, falando da minha prática clínica, eu tenho como avaliar. Tinha muitas crianças que a gente tinha reavaliado e estabelecido um novo planejamento terapêutico. Essas crianças, algumas tiveram orientação online, outras não. E agora a gente está num período que voltou presencial de uma reavaliação. Aí sim eu vou conseguir calcular o impacto. Eu sou uma Olha pessoa só. muito dedicada. Então, eu faço um ano de intervenção e faço uma reavaliação. Então, crianças que estão comigo há mais tempo, eu consigo ter um antes e depois. E esse ano vai ser uma coisa muito diferente, porque, por exemplo, eu tenho um menino um ano, ele ficou um semestre presencial, eu avaliei o menino e trabalhei um semestre presencial. Veio a pandemia. Então, eu trabalhei 4 meses online. E agora está chegando o final do ano e a gente vai reavaliar. Então, que diferença que eu vou ter dessa criança com outras avaliações? Porque a gente tem uma expectativa de
de nível de melhora, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência. Então, Total. pesquisas mais testes mais detalhados ainda eu acho que vão surgir, mas na minha prática eu tenho sim como fazer isso. E é muito visível algumas regressões, assim, é bem visível, tem sido bem visível agora que eu voltei no presencial. Mas acho que muita pesquisa vai Mas surgir. a gente acredita na neuroplasticidade, né? Assim, e que Sem, a não gente vai pode, não investir, pode né? deixar. Não pode deixar de acreditar. E é porque também é uma comprovação científica. O nosso cérebro, ele é plástico, ele muda de acordo com as Sim. experiências. Então, a gente teve um impacto negativo porque a pandemia trouxe uma restrição do espaço vital, do campo de atividade, uso exagerado de tela. A gente tem um impacto? Tem. Mas, na medida em que a gente tenta contrapor isso, em pandemia mesmo, dentro de casa, e voltando um pouquinho para o atendimento presencial, voltando um pouquinho para a natureza, o cérebro ele vai se transformar novamente, né? Isso é certo. E até porque a gente não sabe, né, Adri, até quando isso vai durar. Então a gente precisa tentar se organizar e, Sim, né, e tentar voltar, talvez, pelo menos um pouco, para que o prejuízo seja menor. sim, sim. Olha só, Dani, eu vou terminar, porque uma pessoa falou que a filha está muito estressada. Algum mecanismo virtual que pode ajudar. Ela perguntou assim: minha filha está muito estressada dentro de casa, sem estímulos, né? Sem paciência para fazer os estímulos que estão sendo passados para ela fazer dentro de casa. Primeira coisa, a gente tem uma pequena abertura e natureza faz muito falta. Eu gostei muito de ver a Dani passeando com o Theo ao ar público num horário que não estava cheio, né? Você estava num horário Não que não tem, tinha muita gente. Então, tenta dar sim. uma escapadinha com a sua filha, porque natureza faz falta. E outra coisa, eu comecei atendimentos síncronos fazendo um uso inteligente e comedido da tecnologia. Então, talvez o profissional que atenda a sua filha tenha que descobrir com você o que é altamente motivacional para ele e usar a tecnologia a favor de fazer atividade. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que adora música e eu coloco lá no YouTube a música do Sapo, depois eu vou trabalhar a escrita, né? O traçado da escrita do Sá, Sé, Si, Sol, Sul. E aí eu vou trabalhar a galinha e ele vai recortar e montar um quebra-cabeça da galinha, porque ele gosta da música da galinha pintadinha. Então, isso é usar a tecnologia de maneira comedida e ele assiste a galinha, depois ele tem que recortar, montar o quebra-cabeça da galinha, quer Envolvendo dizer, aí ele vai fazer atividade motora fina, depois ele tem que levantar, dançar, fazer uma coreografia. o Em lúdico. pandemia, eu acho que eu não concluí esse pensamento. A gente achou muita música que ensina mão direita para frente, braço, muita coisa de movimento também. Então, tem que descobrir o que é motivacional. E sim, a gente tem ferramentas que ajudam no movimento. Tem um joguinho que pisca lá no computador e aí no chão você coloca uns tapetinhos vermelhos, ele tem que pular para o vermelho, pular para o amarelo, de acordo com a luz que acende. Enfim, peça ajuda para profissional que está te orientando de tentar trazer mais motivação e mais alegria para esse dentro de casa. E tenta fugir para a natureza, porque natureza é importante demais. Gente, Ótimo. até o Dri, Sandro muito... obrigada. pode. Não, o Sandro Muito está fazendo um obrigada, viu? comentário, mas eu vou Mais uma deixar porque pergunta? eu vou empolgando, o tempo vai passar. Tem mais alguma pergunta aí pra gente? Acho que não, eu vou guardar essas perguntas um pouquinho aqui para o Rafael, porque o nosso tempo está estourando mesmo, né? Eu estou com uma ajudante Muito aqui. obrigada, viu, Dri, pelo convite. É uma honra, foi uma honra para mim estar aqui e aprender mais com você e os profissionais e famílias que estejam aqui. Eu quero convidá-los a conhecer a plataforma da 21 Conecta, que é 21conecta.com, 21 mesmo, pela trissomia do 21. Fazer o cadastro, né, criar a página profissional da clínica ou do profissional e a família também faz o cadastro e a gente tem vários. Tem um foco muito social também, principalmente para ajudar aquela família que não tem condição de arcar com a terapia, que vive em estado de vulnerabilidade social. E muito obrigada mesmo, viu? Vamos caminhar juntas aí, construir juntas. Dani, eu que te agradeço, viu? Que o nosso caminho possa se cruzar muitas e muitas vezes. Muito obrigada, sucesso para você no seu projeto e conta comigo também, com a gente, com o pessoal lá da clínica, viu? Muito obrigada. Eu vou chamar o Rafael e a gente vai se falando por aí. Obrigada, viu, Daniela? Um beijo, boa noite. Beijo. Obrigada, Dri. Tchau.